Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria tê-los juntos. É uma alegria muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem nós começamos nossa nova revista, ok? Nossa maravilhosa revista. E tivemos a alegria de juntos estudarmos a primeira lição. A primeira lição foi dada de forma geral, era o tempo que nós tínhamos disponível, né? Era o que foi possível. E durante toda essa semana nós vamos parar um pouquinho de pensar sobre os povos cananeus, parar um pouquinho todo o estudo que estávamos fazendo sobre, amados, um livro de Juízes muito interessante, muito profundo, e vamos pegar uma semana para poder pegar a lição número 1 e mastigar. Lição número 1 da nossa nova revista, da Escola Bíblica Dominical. Ela já foi disponibilizada de forma online a todos e de forma, eu pelo menos prefiro, gosto muito mais de ter a revista nas mãos, né? De forma escrita aqueles que pediram ao pastor Heber. Amém? Muito bem, vamos pegar uma semana e meditar com mais profundidade em tudo aquilo que foi visto na última e primeira escola da nossa revista 26. Fantástico, né? Mais de 2 anos produzindo. Revista de número 26. Se é uma revista por trimestre, meu Deus, muito mais que 2 anos, mais que 4, 5 anos, né? Depois eu faço as contas direitinho, e a nossa revista tem por título, Somos Nós, a geração do arrebatamento. É uma pergunta assustadora, né? Vamos dividir aqui a tela com os irmãos e, dividindo a tela com os irmãos, compartilhar um conhecimento muito importante, tá? Então, durante toda a semana, os irmãos terão que ter paciência. Nós estaremos juntos, aprofundando a lição número 1 da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Vamos juntinhos, já começamos aqui. Que coisa maravilhosa. Deixa eu pegar aqui o meu querido PowerPoint para podermos começar. Amém? Muito bem, vamos lá. Nós sabemos que Deus é dono do tempo e que Deus determinou 4 momentos grandes, né? 4 subtempos, ou na sua linha do tempo pré-determinada por Ele, para se comunicar e para viver com a nossa querida humanidade. Na linha de tempo determinada por Deus, o primeiro grande período se denominou Velho Testamento, né? Depois veio o segundo grande período que estamos enfatizando, que é a Igreja. Depois que a Igreja terminar o seu período, vem o período chamado doloroso de grande tribulação, e após o milênio, e aí se encerra a história humana em matéria de cronos, tempo contado, para vir o tempo eterno e o reino eterno de Deus. A igreja tem seus dias contados. Nós, pela última lição, vimos que aparentemente estamos aqui, ó, após Cristo vir e fundar a igreja. Ao que parece, estamos nesse momento aqui, ó. Ai, pastor, meu Deus do céu, pode voltar? Posso. Aqui, ó, o momento que estamos vivendo. Cremos que estamos no último momento e que está muito perto o arrebatamento em que o Senhor virá nos buscar. E conforme estudamos ontem, ao que parece, está o motivo. Esse momento, ao que parece, é o que está descrito em Mateus 24, chamado princípio das dores. Não é ainda a grande tribulação, não é o fim, como está em Mateus 24. É só o princípio das dores.
E aí, algo muito interessante acontece. Quando a gente pega a igreja, está de olho aí no smartphone, você vê perfeitamente que Deus determinou períodos específicos para a igreja, porque Ele é dono de todas as coisas. Após Jesus vir, nós temos esse momento aqui importante. Ó. O momento número 1, que estudamos ontem e que os irmãos devem se recordar, que é esse momento de final do Velho Testamento, de início da nova aliança, final da velha aliança, início da nova aliança, que é exatamente o período de Cristo e da era dos apóstolos, que vai do ano 30 até o ano 100. E aí vimos na aula de ontem que um segundo período determinado por Deus foi um pouquinho maior, que foi a época dos sucessores de Cristo e dos apóstolos, aqueles que ficaram no lugar dos apóstolos e que, pelo fato do Espírito Santo já estar agindo, o Espírito Santo deixou esses homens como sucessores dos apóstolos e que nós chamamos de pais da igreja. E aí veio a era dos pais da igreja, período 100 até 303. Após, a igreja entra num momento muito difícil, que nós denominamos o momento do Império Cristão, e que é algo muito forte esse terceiro momento, porque nós nos tornamos a religião oficial do Estado. Isso foi de 303 a 1516, daí um período muito maior da história da igreja. Veremos as finalidades de Deus com esse momento, que o Senhor queria no devido momento, durante toda essa semana, e aí a igreja se perde aqui. E o Senhor, por sua misericórdia, traz um quarto período, que é o momento da reforma, aonde a igreja luta para voltar às suas primitivas formas e seu primeiro momento, né? E aí, após a era da reforma, e uma estabilidade no tocante ao retorno daquilo tudo que era correto, temos um ponto maravilhoso e fantástico, que é o querido momento 5 de nossa história, e que foi a era dos avivamentos, que aí a gente tinha certeza que Jesus ia voltar. Era esse o momento. Mas ele não veio, nem no momento 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4, nem no 5. E hoje, depois de 1911, vivemos no que nós chamamos o sexto período. E a indagação é, será que este é o período de Mateus 24, do princípio das dores, que antecipa literalmente a vinda de Cristo? Será que estamos nesse momento? Muito bem, vamos lá. Vamos pegar cada um dos momentos da história da igreja e vamos ver em detalhes para compreender o que Cristo realmente desejou quando discerniu a história da igreja exatamente dessa forma, porque nada é novo, absolutamente tudo foi determinado pelo Senhor. Olha que interessante. Quando nós pensamos no primeiro período, que é o objeto de estudo hoje, nós pensamos naquele momento em que Jesus veio, naquele momento em que o Velho Testamento deixa de existir, a velha aliança deixa de existir, e Cristo traz a nova aliança. Estamos, então, no primeiro momento da igreja, que é a era dos apóstolos e a era de Jesus. Aqueles primeiros 100 anos, colocamos a data de 30 a 100, porque os grandes historiadores fazem isso, e os historiadores dizem que o ministério de Cristo começa literalmente aos 30 anos, ele morre aos 33 anos,
E depois disso é sucedido por todos os seus apóstolos. E foi um momento fantástico da história da igreja. Tudo bem, foi o primeiro momento, mas foi fantástico. Unanimemente que Cristo voltasse durante suas vidas. E por isso que eles tiveram grande motivação para viver de modo absolutamente santo, meu irmão, e se dedicarem tão intensamente ao evangelismo e ao alcançar o mundo para Cristo. Vamos pensar um pouquinho nessa época, essa época linda da nossa história. Eu tenho aqui alguns dados para compartilhar com os irmãos e eu quero deixar bem claro. Os dados que eu tenho para compartilhar, alguns deles não estão na palavra de Deus. Os que estão na palavra de Deus, eles são absolutamente seguros, absolutamente claros. Agora, os dados que eu vou compartilhar e que não estão na palavra de Deus, o meu amado irmão não precisa crer de todo o coração que eles aconteceram. Eu colhi de fontes históricas que não são tão seguras. Ah, pastor, mas por que falar? Porque talvez um dia você escute isso. Não são fontes absolutamente seguras, como é a palavra de Deus. Mas historiadores dizem como foi a vida evangelística dos nossos queridos apóstolos. E eu quero começar com o apóstolo Mateus, não vou falar de todos os apóstolos, vou falar daqueles que eu consegui colher dados históricos e que não são absolutamente confiáveis, mas são interessantes de conhecer. Vamos lá. Quanto ao apóstolo Mateus, sim, que escreveu o Evangelho segundo Mateus. Aqui nós temos a nossa querida área existencial lá no primeiro século, porque nós pensávamos que os povos existentes eram esses aqui que viviam ao lado do mar Mediterrâneo, né? Mas bem, vamos lá. Segundo historiadores e a tradição inicial da igreja, ou seja, isso não está na Bíblia, isso está em alguns livros de história que registraram, irmãos, fatos da historiografia oracular, ou seja, oral, histórias que se contavam no primeiro século sobre os apóstolos. Então, o que vou te falar agora não tem muita coisa de certo e absoluto, mas era a história que contavam. E contavam que o apóstolo Mateus, ele tinha desenvolvido evangelismo nas seguintes áreas. Vamos juntos? Ele foi até o Egito, né? E em algumas cidades do Egito ele pregou. As histórias que contam sobre Mateus é de que ele também tinha subido lá na Síria, ali, ó, lá na Síria, tá vendo? E também pregado o evangelho, e que ele tinha alcançado a Macedônia, né? E algumas cidades gregas ele também evangelizou. Não sai por aí dizendo que o pastor Gedeon Júnior disse isso e disse que é verdade. Não. Isso é o que contavam sobre Mateus no primeiro século. E que registraram. Tá? Tem registros parcos sobre isso, não sabemos se é verdade, mas se Mateus fez tudo isso, que coisa linda, né? Que coisa linda. Continuando ainda sobre Mateus, contam que ele teria ido, veja bem, ó, ali está Jerusalém, ele teria sido usado também por Deus para anunciar o evangelho na Pérsia, lá do outro lado, no Oriente. Então, ele teve uma atuação muito forte no Ocidente, mas também no Oriente. E contam que Mateus chegou a evangelizar embaixo, né?
na querida Etiópia. Se ele fez isso mesmo, irmãos, então andou muito pregando o evangelho. Que lindo, né? Que lindo. São histórias orais que se contavam, algumas foram registradas, e se isso for verdade, o quanto Deus usou Mateus, né? O quanto Deus usou Mateus. Não estou dizendo que é verdade, mas também não posso dizer que é mentira, né? É interessante isso. Vamos lá. O apóstolo André. André, aqui você tem o Império Romano. Historiadores contam que a tradição oral da igreja diz que André foi responsável por evangelizar toda esta área aqui. Eu vou voltar, ó. Toda essa área aqui, ó. Então, veja que você está aqui na Ásia e André evangeliza toda essa área. Agora, historiadores também dizem que ele consegue chegar ali na parte ocidental, ali na Grécia, e que Deus teria usado André para simplesmente evangelizar. Acreditem no quê? Olha aqui, ó. André teria chegado à Rússia. Sim, grande parte da igreja russa tem nele como patrono. É muito interessante, irmãos. Se Jesus usou André para tudo isso, eu não sei. São histórias que se contam. Mas bonito, né? Muito bonito mesmo. Vamos lá. Se não foi André, pelo menos foram discípulos dos apóstolos, que o Senhor usou para fazer o evangelho chegar em tudo que é canto. Bartolomeu. Bartolomeu, aquele homem que não havia nele dolo, né? Nem mancha. Bartolomeu. Bem, vamos lá. Bartolomeu, segundo a tradição oral, ou seja, as histórias que os irmãos do primeiro século contaram, que foram preservadas no segundo e terceiro século, e não sabemos se é verdade, mas se for verdade, é lindo demais. Bartolomeu teria evangelizado aqui, ó. Tá vendo? Vamos de novo aqui, ó. Ásia Menor. Local em que Paulo passou, lutou, trabalhou. Ali estava Éfeso. Grande maioria da igreja aqui existia, né? Acho muito bonito, porque também dizem que, olha que interessante, Bartolomeu teria evangelizado aqui também, ó. Nessa Ásia Menor, onde estaria localizado ali as 7 igrejas do Apocalipse. O apóstolo passou ali. Tanto é que eu fiz uma grande incidência aqui, ó, província da Ásia Menor. Está vendo as igrejas ali do Apocalipse? Né? Ele teria trabalhado também por ali. Agora, oralmente, havia uma história muito bonita sobre o apóstolo Bartolomeu, indicando que ele teria atingido a Índia. Olha que lindo. Se isso aconteceu, esse homem andou, irmãos. Andou. E que coisa linda, né? Alcançar a Índia. Nós não temos certeza disso. E são histórias que se contam no primeiro século e que contavam também no segundo século dos feitos do apóstolo Bartolomeu. Não tem na Bíblia nada sobre isso, mas se essas histórias forem verdades, que coisa linda, né? Que coisa linda esse discípulo de Jesus. Por algum motivo, Jesus não permitiu que os atos da maioria dos seus discípulos foram estabelecidos, né? Ficou muito mais sobre os atos de Paulo e de Pedro, ali em Atos dos Apóstolos. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Simão o Zelote. A tradição oral da igreja conta histórias sobre Simão Zelote, dizendo que ele atuou em primeiro lugar aqui, ó, que ele conseguiu chegar até a Inglaterra, porque Britânia é a Inglaterra. Irmão, se Simão fez isso, não tenho certeza. Mas que coisa linda, né?
se ele fez isso, era muito zelo por parte de Simão. Sair daqui, chegar lá em cima, meu Deus do céu. Bem, vamos lá. Uma certa certeza se tem que ele atuou ali no norte da África, né? Ali existem indícios maiores que Simão tenha ido e tenha levado o evangelho e tenha pregado, né? Literalmente ali. E, bem, indícios maiores ainda, que existem documentos interessantes, atestam que Simão, ali no norte da África, teria pregado principalmente na Líbia. Principalmente na Líbia. Né? Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Matias. Quem foi Matias? Matias foi aquele que Jesus escolheu para colocar no lugar de Judas. Não pense que quando os apóstolos se levantaram e Pedro disse, temos que ter alguém no lugar de Judas, foi um impulso de Pedro. Não, aquilo foi Jesus. E Jesus escolheu Matias, né? Segundo Atos dos Apóstolos, e Matias, segundo a tradição, é uma das histórias mais bonitas que existem. Pena que não temos certeza, mas era aquela história oralmente contada de boca em boca. A gente sabe que toda vez que tem uma história contada de boca em boca, a gente sabe que às vezes é maior do que dizem. E se existiu, que coisa linda, né? A tradição oral da igreja diz que Matias, ele trabalhou de forma muito forte aqui nessa área, que era uma área muito importante, né? Vou colocar aqui de novo, ó. Ele atinge a Mesopotâmia, a Síria, a Armênia, parte ali da Capadócia, na parte oriental, e ele trabalha de forma muito bonita. E quanto a Filipe, nós temos que ele atua também de forma muito forte ali na Ásia Menor, naquela parte das 7 igrejas do Apocalipse. A tradição oral da igreja diz que ele trabalha muito forte aqui, em Laodiceia, em Hierápolis e em Colossos. Vou mostrar aqui de novo, ó. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Para os irmãos terem uma ideia, ó, aqui estão as 7 igrejas do Apocalipse. Aqui, ó, você tem uma visão idêntica, né? E veja, ó, Tiatira, Sardes, Sardes. Então veja que Laodiceia, Hierápolis e Colossos são cidades onde a tradição oral da igreja diz que o apóstolo Filipe trabalhou de forma muito forte. Era uma região muito importante para o evangelho. Tanto é que João escreve as 7 igrejas amando de Cristo, né? E Filipe atuou ali de forma muito forte para que o evangelho crescesse. Agora, qual é a certeza que nós temos disso? Nenhuma. Mas nós podemos negar? Não, porque é história que era contada de pai para filho, tradição oral, isso chega até o 3º, 4º século sendo contado também. Então, há alguma coisa de verdade nisso, né? E Deus usa bastante. O Senhor não quis registrar isso nos Atos dos Apóstolos. O Senhor, por sua soberania, registra pouca coisa e muita coisa sobre o apóstolo Paulo. É isso que o Senhor resolveu colocar. Mas nós não podemos descartar essa tradição oral, que é muito interessante, né? Você encontra tudo isso em sites, principalmente católicos, com todas essas histórias, e são muito bonitas. Se acontecer, não sei. Mas, se não foram os apóstolos, pelo menos os discípulos dos apóstolos. Porque eu sei que o evangelho alcança de forma muito grande, no 1º século, quase que o mundo inteiro. Vamos lá. Sobre o apóstolo Filipe, também se diz que ele chega até a Grécia, a história sobre isso, chegando até a Grécia e pregando o evangelho, e que chegou ali, mais ou menos no final da vida, a Gália, ou seja, a França, pregando o evangelho ali, sendo um dos primeiros a pregar. Não está na Bíblia,
mas são tradições orais que se contavam de pai para filho sobre os apóstolos. Tá bom? Muito interessante, né? E muito bonito. Tomé. Tomé é aquele que disse, eu tenho que tocar para ver, né? É muito interessante. Gente, quando a gente pensa em Tomé, se realmente é verdade a tradição que chegou para nós, as histórias sobre o apóstolo Tomé, ele foi muito grande, porque ele conseguiu evangelizar aqui, ó, o Oriente quase todo. Ele deixou sua marca, em primeiro lugar, na Pérsia, tá? Que é hoje o Irã, né? Ele deixou grande evidência evangelizadora na Índia e, aproveitando toda essa rota da seda aqui, André chegou a deixar sua marca também na China. Você sabe que hoje a China é a igreja que mais cresce. E você tem uma ideia, já falam em 200 milhões de chineses servindo a Cristo. Só não se tem esses dados, porque senão o governo já tinha matado todo mundo, né? Tem 1 bilhão de chineses. E, para nossa alegria pentecostal, 160 milhões são pentecostais. É a igreja que mais cresce, os malucos dos pentecostais. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E a tradição conta a história de que o evangelho chega na China através do apóstolo Tomé. Pastor, é verdade ou não? Não sei. Não posso dizer que é verdade, não posso dizer que é mentira. Mas sabe, irmãos, são histórias contadas muito forte e que fazem a gente olhar com muito carinho para isso. Né? Se Tomé não levou o evangelho para lá, com certeza discípulos dele, cheios do Espírito Santo, o fizeram. E agora, Tadeu, né? É muito bonito também o que contam de Tadeu. Dizem que Tadeu, ele trabalhou muito forte aqui, na Síria, tá bom? Em Damasco. Trabalhou muito forte na parte aqui leste, né? Na nossa querida Arábia, e evangelizou de forma muito forte também a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, né? Chegando, inclusive, até a Armênia, ali bem pertinho do que hoje é a União Soviética. Né? Quer dizer, ex-União Soviética, hoje Rússia. Tá? Então, trabalhou de forma muito forte. Assim, contam oralmente os primeiros discípulos de Jesus, e isso chega de forma oral muito forte para nós, até ali o primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Não se tem muita, mas muita coisa escrita sobre o apóstolo Tadeu, mas é isso que conta, e se ele fez, louvado seja o nome do Senhor. Né? Que homem de fé, que homem de fé. Agora, o que nós temos de certeza mesmo da pregação do Evangelho, o Evangelho atingindo todas as regiões, vem com o nosso querido apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, registradas na palavra de Deus em Atos. Todo mundo sabe que o Espírito Santo separa tanto Paulo como Barnabé e diz, eu tenho para esses dois um trabalho maravilhoso. E aí vem, isso está registrado e historicamente comprovado, Atos 13 e Atos 14. Olha que interessante. Paulo sai de Antioquia, que era a igreja onde ele servia, né? E ele faz esse trajeto aqui, ó. Tá vendo? Vou voltar com você. Ele faz esse trajeto. Então ele sai de Antioquia com o nosso querido Barnabé. Aqui ele ainda não tinha brigado com Barnabé. E o sobrinho Marcos, né? João Marcos. E aí eles vão aqui. Chegam a Salamina, na cidade ali em Chipre, chegam em Pafos, até chegar aqui em cima. Depois de fazerem esse trajeto, chegam aqui em cima, e aí eles chegam em Perge, vão a Listra, vão a Icônio, vão a Derbe, e depois retornam. Um grande estardalhaço da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí
o evangelho chega literalmente a novas regiões, aos estrangeiros, e há uma bênção muito grande. E veja que são duas Antioquias, tá? A primeira Antioquia aqui, a do número 1, tá? Essa Antioquia é de onde Paulo saiu, onde foi fundada a primeira grande igreja fora de Jerusalém, né? A outra Antioquia, lá em cima, é da Pisídia, aonde novas igrejas foram fundadas. E aí sim, aí o evangelho é difundido de forma muito grande, historicamente muito forte, irmãos, e que inclusive teve o problema de perguntar como é que é. Os novos irmãos em Cristo vão ter que viver como nós judeus? Aí teve a grande convenção de Jerusalém, o concílio de Jerusalém, e ali liberaram, graças a Deus, nós, os gentios, para viver conforme a nossa tradição gentílica, né? Nos abstermos da prostituição, do comer sufocado, né? Ou seja, nada de sangue na comida e, literalmente, nada de prostituição, sufocado, e vivermos na presença do Senhor. E aí cartas são distribuídas. Mas veja que o Evangelho atinge aquilo que nós chamamos de Ásia Menor, né? Capadócia e Ásia Menor. Aí o que acontece? Aí nós temos a segunda evolução do Evangelho, registrada historicamente. Aí o Evangelho chega na Europa. Olha que fantástico! Sai da Ásia e chega na Europa. Segunda viagem de Paulo, tá? Eles saem daqui, ó, obviamente, de Jerusalém, aí ele sobe, depois de vencer a batalha no concílio de Jerusalém, ele sobe a Antioquia, vai a Tarso, tá vendo? Ele subindo, Derbe, Listra, Icônico, visitando as igrejas que ele já tinha fundado ali, e quando ele chega, literalmente, ali em Troade, né? Antioquia, Troade, aí ele pensava em ir para Bitínia, que era a Ásia, né? E aí, querendo ir para Bitínia, ele tem um sonho e um macedônico diz, ó, atravesse, vem para Macedônia. Ele sentiu que o Espírito Santo estava chamando e aí ele veio para cá, ó. Ele veio para Filipos, né? Antifos, aí chega em Bereia, né? Aí Tessalônica, aí vem para Atenas, Corinto, e ali igrejas nascem, né? A primeira, inclusive, europeia a ser atingida pelo evangelho foi uma mulher, Lídia, né? E ele fica na casa de Lídia, e o evangelho cresce. Aí depois ele vem para Éfeso, e aí depois ele desce de Rhodes, e aí vem para Cesareia, volta para Jerusalém, comunicando tudo o que estava acontecendo, o evangelho crescendo. Agora, você tem que entender que enquanto Paulo está trabalhando aqui, os apóstolos estão trabalhando nos outros locais. A gente, obviamente, não sabe se encontram sobre Bartolomeu, sobre Filipe, sobre Tadeu, sobre Matias. É tudo verdadeiro, mas enquanto Paulo está trabalhando aqui, você tem os apóstolos trabalhando em tudo que é canto também, né? E em Jerusalém, de forma muito forte, um irmão de Jesus trabalhando, Judas, o irmão de Jesus, tá? Para demonstrar que famílias podem trabalhar no evangelho, não há problema com isso. Jesus deixa a igreja de Jerusalém na mão do seu irmão, porque Pedro teve que fugir, né? E ali os grandes da fé, todo mundo trabalhando e o Senhor operando. Mas aprove a Deus registrar principalmente as viagens de Paulo e o crescimento do evangelho dessa forma, tá bom? Agora, o que não indica que o evangelho não tenha chegado em outros cantos, por intermédio não só dos apóstolos, mas também, gente, depois do que aconteceu, do descer do Espírito Santo e da pregação de Pedro ali em Atos, e todos serem batizados, e quando aquele povo volta para as suas cidades, uma eclosão de igrejas surgem. Nas casas, mas surge, o evangelho sai por tudo que é canto. E aí nós temos depois a terceira viagem de Paulo, né? Essa segunda registrada em Atos 15, 40, depois que termina ali
um concílio de Jerusalém até Atos 18, e depois nós temos uma terceira viagem de Paulo, que é de Atos 19 até 21, onde ele volta, né? Ele de Antioquia sai, né? E ele volta visitando as igrejas que já estavam ali, colocando ali presbíteros, diáconos, organizando as igrejas, e ele vai agora para novas localidades. Então ele retorna, ele passa em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Piscina, aí ele vai a Éfeso e Mille, está vendo aí? Né? Saindo de Antioquia, ele sobe a Pérgamo, aí ele vai lá em cima rever as igrejas ali na Grécia, né? E aí ele vai a toda a região chamada Caia, não era chamada Grécia na época, era uma região da própria dos romanos, os romanos dominavam a Caia, ele visita todo mundo, e aí depois ele retorna descendo, e quando ele desce, né, que ele revê todo mundo lá em Éfeso, aí é aquele momento em que todo mundo chora, diz, Paulo, não vai embora. Ele diz, não, eu tenho que ir a Jerusalém. Todo mundo sabia que ele ia ter problemas, ia ser preso, mas ele desce incomodado pelo Espírito Santo, em Mileto, ele conversa com todo mundo, né? E aí ele desce Rodas, Patra, e aí ele desce até Jerusalém para ser preso, mas ele deixa toda uma igreja edificada, todo um povo edificado, e ele deixa presbíteros, discípulos, ele deixa o seu grande filho Tito num canto e o outro filho Timóteo em outro, filhos na fé cuidando da igreja, né? E aí ele desce para Jerusalém, todo mundo sabe que ele faz a viagem da morte, né? E ele sai daqui, de Jerusalém, né? E aí, em Jerusalém, ele é preso, o sinédrio quer arrebentar ele consegue confundir o sinédrio, aí levam ele para o governador Félix, né? Ali na Cesareia, e aí ali não sabem o que fazer com ele, e ele apela para César, e aí tem toda essa viagem que a gente conhece, que está em Atos, e ele anda, e tem aquele momento em que o barco se perde, eles quase morrem, mas Deus usa Paulo para dizer que ninguém ia morrer, até que ele chega aqui em Roma, né? Até que chega em Roma. Então, uma viagem daqui para cá, né? Que conta os últimos detalhes da vida desse grande homem. Mas quando ele chega em Roma, o evangelho já está lastrado em tudo que é canto. Tá, Deus usa Paulo, mas Deus usa todos os outros apóstolos e Deus usa os discípulos, que a igreja já crescia de forma capilar, né? Grande, forte. Até aqui, o local onde Paulo foi preso, a prisão Marmetina, né, ali em Roma, quando você visita, é um local muito forte, irmãos. É um local assim de muita comoção. Fizeram até ali para turistas verem, esse local é real, né? É um local difícil. Olha onde ele ficou, literalmente um buraco daquele ele escreveu as cartas da prisão, solidificando seus filhos na fé para que eles crescessem espiritualmente. Só Paulo, né? Quem quiser explicações sobre todo esse local, sobre o final da vida de Paulo, é só assistir nos nossos no YouTube, lá está na igreja, né? 2 Timóteo. Ouça 2 Timóteo. Você vai, primeiro e 2 Timóteo, você vai entender os últimos momentos da vida de Paulo, mas quando Paulo foi, graças a Deus, o evangelho já estava em tudo que é canto. João é o último dos apóstolos, os apóstolos já tinham morrido. João é o último dos apóstolos, está preso ali em Patmos. E o que acontece? Um crescimento alarmante do evangelho. A gente tinha quase certeza que Jesus ia voltar nesse momento. E como é que o evangelho cresceu? Primeiro, existência de numerosas cidades onde você tinha grande concentração de pessoas e
cristão para onde ia, cristão onde chegava, pregava a palavra de Deus. Mas por que, pastor? Porque tinha certeza que Jesus estava voltando naquele momento. Certeza que Jesus voltava. Que não ia demorar, ele ia voltar. A sensação era muito forte no coração da gente. E aí, nas cidades para onde os cristãos tiveram que fugir, porque houve a perseguição, em primeiro lugar, em Jerusalém, tivemos que fugir para tudo que é canto, né? Os apóstolos todos mortos, João preso em Patmos, o povo saiu feito doido pregando o evangelho, né? Graças a Deus, foi muito fácil cristão sair de um lugar para outro, porque nós tínhamos no Império Romano uma rede de estradas muito bem feita, muito bem feita mesmo, e havia uma língua que todo mundo falava. Hoje o inglês é a língua universal. Nem todo mundo fala. Eu não falo inglês, o que é uma pena. Mas na época, irmãos, como os primeiros discípulos eram todos judeus, né? Todo mundo falava o grego. O grego era a língua universal. Então, facilmente se deslocaram pelas estradas romanas e pregaram o evangelho, né? Pregaram o evangelho. E o melhor, havia comunidade judaica em todas as localidades do Império, com suas sinagogas. Então, como normalmente a igreja começou no meio dos judeus, esses judeus, fugindo, iam para as sinagogas. E lá faziam como Paulo, pregavam o evangelho. E de lá o evangelho cresceu, 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 cresceu. Amados irmãos, é interessante, deixa eu agora sair daqui, é interessante esse período por uma razão extremamente simples. Vou parar aqui a apresentação e aí fica somente minha cara, né? É interessante esse período porque é um período em que a igreja cresce, 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 e a gente tem a certeza que Jesus está voltando. Convicção absoluta que Jesus está voltando, tanto é que a nossa vida era pregar o evangelho, a nossa vida era difundir o evangelho, a nossa vida era levar o evangelho. Mas Jesus não voltou. E por que ele não voltou? Porque ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. E ele, o Senhor Jesus, não era o momento de retornar. Porque Deus, na sua absoluta soberania, tinha determinado tempo para todas as coisas. E naquele momento, era o momento do surgimento, da expansão da igreja, do amor pela igreja, do amor pela volta de Cristo. Mas não foi o momento que o Senhor determinou para que seu filho retornasse. Então, um grande beijo, um grande abraço. Até amanhã com a continuação dessa história linda em detalhes. E que o Senhor te abençoe.